Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos. Mais uma vez, Pastor Carlos, agora com a programação Tabernáculos do Deus Altíssimo. E nós temos aí a imensa alegria de estar aí trabalhando com o nosso Deus. Hoje, Pastor Carlos está aqui no lote 1000, né? Eu me adiantei, nós estamos aqui para estar cultuando juntamente com o nosso pastor na sede, e nós vamos agora nesta manhã estar ceando junto com o nosso pastor e com nossos amados irmãos aqui, e eu louvo, engrandeço, magnifico o nome do nosso Deus, amém? Nossos pastores não chegou ainda para abrir a igreja, o pastor Carlos está aqui na espera. Enquanto isso, nós estamos aí falando um pouquinho do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Eu quero trazer um texto aqui que eu separei para com os meus amados irmãos, e quero estar contribuindo aí para o reino de Deus, né? É um texto abençoadíssimo, eu gosto muito desse texto e eu quero estar lendo contigo nesta manhã, amém? Glórias a Deus. Diz a palavra do Senhor aqui em 1 Reis 18, eu quero estar abrindo aqui e falando um pouquinho de tudo aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, amém? Ou melhor dizendo, 2 Reis, né? 2 Reis, capítulo 18. Eu quero estar aqui juntamente com meus amados irmãos. Logo no versículo 13, né? Que diz que Senaqueribe, ele invade Judá. Diz assim a palavra do Senhor: porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laquis, dizendo: pequei, retira de mim, tudo que me impuseres levarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor, nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, cortou Ezequias, olha para ver o que está acontecendo, amados irmãos. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo da casa do Senhor e das ombreiras de Ezequias, rei de Judá. Olha que situação, né? E as cobriras e deu ao rei da Assíria. Contudo, enviou o rei da Assíria a Tartã, a Rabsaris e a Rabsaque de Laquis, com grande exército, ao rei Ezequias, a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém, e subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. E chamaram o rei, e saiu eles a Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaque lhes disse: ora, dizei Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria: que confiança é esta em que confias? Diz tu, porém palavras de lábios é aconselho e poder para a guerra. Em que, pois, agora confias que contra mim te revoltas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, na qual, se alguém encostar, entrar-lhe-á pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para todos que nele confiam. Porém, se dissertes: Senhor, nosso Deus, confiamos porventura, não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém perante esse altar?
Vos inclinareis em Jerusalém? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2000 cavalos. Se tu puderes dar cavaleiros para eles, como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe dos menores servos do meu senhor? Porém, tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros. Agora, pois, subi eu, porventura, sem o Senhor, contra este lugar, para o destruir? E o Senhor me disse: sobe a esta terra e destrua. Então disseram Eliaquim, filho de Hilquias, e Sebna, Joá, Rabzaque: rogamos-te que falas tu aos teus servos em siricos, porque bem entendemos. E não falas em judaico aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém Rabzaque lhes diz: porventura mandou-me meu senhor só a teu senhor e a ti para falar estas palavras, e não ante aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco coma o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Rabzaque, pois, se em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: ouve a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o Senhor, assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor a esta cidade, não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratei comigo por presente, e sai a mim, e coma cada um de sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve a uma terra como a vossa terra, de trigo, de mosto, terra de pão, terra de vinhas, terra de oliveiras, terra de azeite e de mel. Assim vivereis e não morrereis. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos inclina, porque vos incita, melhor dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um da sua terra das mãos do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Amate, de Arpade? Que é feito dos deuses de Sefarvaim, Ena, Iva? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses da terra? Os que livram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livraste a Jerusalém de minha mão. Porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandando o rei havia dizendo, aleluia, não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabzaque. Nós precisamos entender, amados irmãos, que foi feita uma afronta, não somente a Ezequias e a cidade, mas também ao Deus de Israel. A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa da Síria, Deus te abençoe. Deus abençoe também a nossa amada irmã Karen Ribar, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na vida de vocês. É uma bênção, né? Nós estarmos aqui lendo a palavra do Senhor. Eu estou aqui já no lote 1000 para estar ceando com o nosso pastor, conforme disse antes aí.
e nós vamos para a ceia do Senhor nessa manhã em nome de Jesus. Mas esse tempo eu tirei para estar aqui fazendo o tabernáculo do Deus Altíssimo, porque nós não tivemos tempo nessa manhã de estar fazendo aí em Cascadura. Aí eu estou aqui no lote 1000, tem esse tempo vago aqui, então é um tempo de nós estarmos adorando, louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus, amém? Então seja esse tempo de adoração, esse tempo de entrega, esse tempo de busca, esse tempo de estar movendo através do Espírito Santo do nosso Deus. Então a gente está lendo aí ou melhor dizendo, 2 Reis, capítulo 18, né? Então a gente vê aí o quanto foram afrontados os servos do Senhor, o quanto Deus tem aí sido afrontado também por causa do inimigo de nossas almas, né? Ele afronta, ele sitia a cidade de Jerusalém e ele fala que aqueles que estão dentro da cidade, eles iam estar comendo do seu próprio excremento. E ele diz que eles iam beber a sua própria urina. E que o Deus de Israel, ele não podia fazer nada porque ele tinha destruído todos os deuses das outras cidades, dos outros países. E com o Deus de Israel seria a mesma coisa. Então nós precisamos entender o quanto o nosso Deus ele tem cuidado de nós, o quanto o nosso Deus tem feito toda a diferença na nossa vida. Então nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscar ao Senhor a todo tempo e lugar. Quando nós buscamos o Senhor, Deus de Israel, ele trabalha a nosso favor. O Deus de Israel, ele faz infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Nós precisamos verdadeiramente estar diante desse Deus que tudo pode. Se a gente ler a continuação do texto, logo no capítulo 19 de 2 Reis, a palavra do Senhor diz que o servo do Senhor, o rei Ezequias, né, ele não tinha material bélico, né, para estar contra-atacando ao rei da Síria. O seu pai, né, tinha deixado Jerusalém em ruínas, né? Então Judá, Jerusalém estava realmente, as armas deles eram enxada, foice, facão, e o rei da Síria ele estava armado até os dentes e nada podia fazer o rei Ezequias. Mas ele recebe aquelas cartas em suas mãos. Ele tira as suas vestes reais. Ele se veste de pano de saco. E ele se coloca na presença de Deus. E começa a orar, e começa a clamar. E ele fala com Deus. E Deus entra com providências na vida dele. Ele diz que Senaqueribe ele não ia tirar nenhuma flecha em Jerusalém. Ele diz que o próprio Deus ia colocar um freio na sua boca, um anzol no seu nariz e arrebatar ele para longe de onde ele veio. Então a gente precisa entender o quanto Deus ele tem se levantado a nosso favor, o quanto Deus tem trabalhado a nosso favor, e nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, confiar em Deus, colocar a nossa vida no altar do Senhor, pois somente Ele pode fazer infinitamente mais sobre a minha vida, sobre a tua vida. Nós somos servos do Senhor e Ele entrará com as providências necessárias sobre tudo aquilo que nós necessitamos, sobre tudo aquilo que nós precisamos. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, busca o Senhor teu Deus, coloque o seu coração diante dele e fala: Pai, eu tenho enfrentado dificuldades, eu tenho enfrentado lutas, mas eu tenho confiado no Senhor, eu tenho confiado nas tuas mãos poderosas, eu tenho confiado nas tuas promessas. As tuas promessas é tudo para mim. Então, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então, que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, que seja um tempo de vitória, um tempo de nós estarmos ultrapassando em cima das próprias afrontas que temos sofridos, mas com a nossa vida no altar, com a nossa busca pelo Espírito Santo, que Deus esteja aí sendo verdadeiramente adorado por nós e que nós venhamos o reverenciar no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, abençoa, Senhor Deus, o teu povo, abençoa este domingo, abençoa os teus filhos e filhas, ó Pai, que seja um tempo de adoração, um tempo de busca, um tempo de entrega, Senhor Deus, que nós possamos a cada momento, Senhor Deus, a cada segundo, ó Pai, estar colocando a nossa vida no teu altar. Então, Pai amado, Pai querido, faça, Senhor Deus, resplandecer da tua glória sobre nós. Assim, Senhor Deus, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Deus abençoe os meus amados irmãos. Deus esteja fazendo infinitamente mais em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Então, Deus abençoe a todos. Um abração aí do pastor Carlos e até mais tarde, quando nós estaremos trazendo a escola dominical, e às 19 horas nós estaremos aí com o culto, né, de ceia do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Fica na paz.